Continuamos o cenário político de hoje. Nós estamos conversando com o vereador Alex Moacir, do PP. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre eleições. Estamos falando sobre Câmara Municipal de Mossoró, administração pública. Você pode participar, temos nossas redes sociais aqui na tela para você. E, pessoal, 3 convenções partidárias já estão marcadas em Mossoró, todas que lançarão candidaturas a prefeito. Aliás, todas as 3 lançarão candidaturas a prefeito. Uma delas é a do PP. O Partido Progressista vai realizar a sua convenção no dia 11 de setembro para oficializar a candidatura à reeleição da prefeita Rosalba Ciarline e a chapa proporcional com 32 candidatos à Câmara Municipal. É neste dia que será conhecido também o nome do candidato a vice, que vai compor a chapa com a prefeita. O evento vai acontecer às 3h da tarde na Escola de Artes de Mossoró. Uma outra convenção será a do Partido Podemos, no próximo sábado, 5, às 5h da tarde. As candidaturas a prefeito e vereadores e a deliberação sobre propostas de coligações serão discutidas no evento. O Podemos tem pré-candidatura da empresária Bianca Negreiros à Prefeitura de Mossoró. Uma outra mulher poderá compor a chapa como vice. Já o pré-candidato Alisson Bezerra, do Solidariedade, desfaz as especulações de bastidores e anuncia convenção para homologar sua candidatura a prefeito de Mossoró. O evento partidário vai acontecer no dia 12 de setembro e vai ser realizado na Escola Municipal Chafariz 1, lá no sítio Chafariz, na zona rural de Mossoró, a cerca de 30 quilômetros do centro urbano. Na Convenção do Solidariedade, também serão apresentados os nomes dos 32 pré-candidatos a vereador de Mossoró que disputarão o pleito eleitoral em 2020 pelo partido. Ao todo, são 22 homens e 10 mulheres. Então, está aí, pessoal. Já aconteceu uma convenção, a primeira convenção foi do partido PSC, com o lançamento a confirmação de candidaturas à Câmara Municipal na disputa proporcional. E agora, neste sábado, começam as convenções para partidos que vão disputar aí a Prefeitura de Mossoró. O prazo é até dia 16 de setembro, então ainda tem aí a próxima semana e a outra para se discutir, então, os partidos definirem, afinal, quem vão ser seus candidatos. E agora a gente volta ao nosso bate-papo com o vereador Alex Moacir. Vereador, existem muitos problemas de mobilidade urbana, como a falta de estacionamentos, a falta de ciclovias. Existe uma luz no fim do túnel? Existe, Carol. Na Prefeitura de Mossoró, projetos para construção de ciclovias, apesar de que esses projetos eles precisam serem interligados, né? Não são projetos pontuais, mas já é como é que se diz? Já é uma luz no fim do túnel, como você falou. Existe já Mossoró já executa um projeto de estacionamento rotativo ali no centro da cidade, que precisa ser ampliado, tem ali na Coronel Gugel, né? E se precisa realmente avançar nos projetos de intervenções viárias para dar mais segurança e fluidez ao trânsito e também para poder equacionar alguns gargalos que temos na cidade com relação à mobilidade. Estacionamento, porque é um problema, inclusive cultural aqui da cidade. As pessoas elas se deslocam para o centro da cidade para resolver algum problema e eles querem parar em frente ao local onde eles vão serem atendidos, né? Então, precisa também ter uma ampla campanha de divulgação para que a gente possa quebrar um pouco esse paradigma de você ter que parar na frente do estabelecimento bancário, porventura você vá, ou da loja. Mas existem já projetos sendo elaborados na Secretaria de Mobilidade Urbana que, com certeza, irão melhorar consideravelmente a mobilidade da nossa cidade. E também tem uma outra coisa muito interessante: a Prefeitura tem feito algumas pavimentações em áreas da cidade. Eu vou citar aqui a Pousada das Termas e 3 vinténs que eu visitei, onde o pavimento está sendo feito e as calçadas já estão sendo feitas, todas delas dentro de uma conformidade. Então, você
já dá um tratamento correto ao pedestre, porque você coloca as calçadas, e aí também tem a ver com mobilidade urbana, de forma que elas sejam uniformes, né? E aí é um trabalho interessante que a prefeitura tem feito, né? Lá na Pousada das Termas já tem algumas ruas pavimentadas com todo esse tratamento feito nas calçadas e no Três Vinténs que eu visitei. Então é muito interessante porque nós temos esse problema também, principalmente no centro, de desnivelamento das calçadas, né, onde você tem muita dificuldade de circular, cadeirantes, pessoas idosas, e a prefeitura tem esse trabalho que tem a ver realmente também com a mobilidade urbana. Existem outras questões ainda permanecendo nesse assunto da mobilidade urbana. Para quem ligou a TV agora, o vereador Alex Moacir é presidente da Frente de Mobilidade Urbana lá na Câmara Municipal de Mossoró. Vereador, além da questão do nivelamento, não só para pedestres, mas também em relação a ciclistas, por exemplo, aspectos que atrapalham o incentivo ao uso maior da bicicleta, da substituição do carro pela bicicleta, também o clima de Mossoró, com a pouca arborização que existe na cidade, que poderia facilitar muito mais, estimular muito mais as pessoas a utilizarem bicicletas, e também a questão da insegurança. A gente vê que é uma ação integrada que tem que se fazer, que não é simples. Existe pensamento por parte da administração pública nesse sentido? Bem, Carol, o plano de arborização realmente era muito salutar aqui na nossa cidade. A prefeitura, nos últimos anos, esse plano de arborização na cidade, inclusive, começou de forma mais efetiva na primeira gestão da prefeita Rosalba Ciarline, onde foi criado um projeto de arborização para a cidade. Infelizmente, a gestão que sucedeu não deu sequência a esse trabalho. Foi na gestão da prefeita Rosalba que, inclusive, foi criado um espaço ali na entrada do Vão Rosado, que se chama o Viveiro da Prefeitura, onde são produzidas mudas, e essas mudas fazem parte desse trabalho de arborização da cidade. Precisa haver realmente um avanço nesse trabalho, mas é uma ação já contínua. E também a prefeitura faz um trabalho hoje de fiscalização com relação às podas drásticas que aconteciam bastante aqui na nossa cidade e ainda acontece, né? Necessita-se que aumente essa fiscalização. Mas como você falou, é todo um trabalho para você fortalecer um outro meio de mobilidade, que seria o ciclismo, né? Aqui temos o clima, que é desfavorável, mas também temos uma cidade plana. Cidade, você não encontra montanhas aqui, a cidade praticamente plana, então é favorável você se deslocar nesse meio de transporte. Mas temos a questão da segurança, que infelizmente é um problema que assola todo o nosso estado e o nosso país, né? Precisam de ações integradas dos vários governos, apesar de que na Constituição fala-se que a segurança é um dever do Estado, né? E a gente precisa realmente ter um olhar mais efetivo para a segurança da nossa cidade, que temos um corpo efetivo de policiais que é o mesmo de 30 anos atrás. Precisa-se ter um investimento maciço na área humana, não só em equipamentos. Mas aí é um outro assunto, e como você falou, esse quesito de mobilidade o meio de transporte através de bicicleta necessita de um trabalho integrado aí que contempla segurança, arborização, para que e infraestrutura urbana, para que a gente possa desenvolver e dar uma outra opção para o cidadão se deslocar. Vereador, Câmara Municipal de Mossoró ali está começando a discutir a LOA 2021, a Lei Orçamentária Anual. O projeto da Prefeitura já foi enviado para a Câmara Municipal, que já fez a leitura. O que é que se pode explicar para o nosso telespectador deste projeto do orçamento do próximo ano aqui para o nosso município? Primeiro, Carol, é importante ressaltar que os orçamentos, os projetos de lei orçamentária que são enviados pela prefeita Rosalba desde o primeiro ano do seu mandato, eles são projetos reais e execuíveis. Nós tínhamos aqui serão projetos fictícios que mandavam para a Câmara, super estimados e que nunca se realizavam, criando uma expectativa tanto nos legisladores como na população. Nós lamentamos a pouca participação da população nas audiências públicas que vão discutir questão do orçamento.
esse ano temos o problema ainda da pandemia, que a gente não pode ter a sessão com participação da população lá de forma presencial, que é acho que um dos atos mais importantes do Legislativo é esse, é votar a lei orçamentária, onde o cidadão vai saber como será investido o recurso dele para o próximo ano. Eu dei uma analisada rápida no orçamento, o prazo abriu agora quarta-feira para que a gente possa estudá-lo e foi lido na terça e abriu o prazo na quarta para estudá-lo e apresentar as emendas. Muitas ações que às vezes os vereadores apresentam emendas já estão contempladas, então é importante que seja feita uma análise muito criteriosa para que a gente não possa apresentar algo que já esteja contemplado no orçamento, mas é um orçamento que ele atende bem, pelo que eu já vi, vislumbrei aqui rapidamente, ele atende bem às necessidades do município, e também porque nós não sabemos aqui como vai ser, nós tivemos uma arrecadação municipal o ano passado, e essa está sendo bem diferente por tudo que nós estamos passando. Nós não sabemos como é que a economia do país vai reagir nesses próximos meses, até porque nós não sabemos como é que vai ocorrer. A pandemia não acabou, apesar das pessoas meio que acharem que não existe mais vírus, então perdendo um pouco dos cuidados necessários. Então é uma grande incógnita o que vai acontecer nos próximos meses, principalmente com relação à nossa economia. Então, dentro disso, a lei orçamentária está enxuta e é uma lei execuível, inclusive dentro do que a gente espera para os próximos meses. Vereador, essa questão das emendas sempre é muito polêmica, porque a oposição reclama que existe um veto geral aí às emendas. A gente costuma fazer a cobertura e realmente poucas emendas são aceitas. O senhor já falou aí sobre a questão de emendas com projetos que já são contemplados pela própria LOA, mas de uma forma geral, existe uma diferença aí entre as emendas apresentadas pela oposição e a do governismo? Não, Carol, não existe isso, eu digo até na Câmara, porque eu vou citar o meu exemplo. Eu, como vereador da bancada governista, tenho emendas que são vetadas também por erros formais na elaboração da emenda ou porque passou despercebido que aquela ação já vai estar sendo contemplada na lei orçamentária, então não há uma diferenciação entre emenda de vereador de bancada de oposição e emenda de vereador de bancada de situação. Nós temos constantemente, ao longo desses últimos anos, emendas de vereadores de oposição que foram aprovadas, né, e emendas de vereadores de situação que foram vetadas. Então, não há isso, é muito da questão da política lá na casa, né? A Câmara Municipal é uma casa política e também tem essas disputas políticas lá e alguns entendem de forma equivocada, mas eu posso ressaltar a forma democrática que a prefeita Rosalba tem trabalhado esses 4 anos nesse quesito especificamente. Então, foi vetadas emendas de situação, de oposição, foi aprovadas emendas de situação e de oposição. Vamos fazer mais um intervalo. Nosso próximo bloco é o último bloco e a gente traz também a sua participação.